Bom, gente, então vamos lá. A aula dessa semana que eu passei para vocês foi sobre energia potencial, né? Vocês ficaram com alguma dúvida? Bem tranquilinho, né? Certo. Ó, o conceito mais importante de vocês lembrarem da parte de energia potencial é que as coisas na natureza sempre buscam um lugar onde elas têm menos energia potencial acumulada, tá? Então, Deixa eu melhorar aqui. Tá, deixa eu ir pro. Vou compartilhar a tela e vou colocar o Paint para explicar um negócio para vocês. Isso aqui já serve até para quem está estudando para vestibular, para Enem, que tem uma coisinha que a gente revê do primeiro ano, tá? É, vocês lembram como é que se calcula energia potencial gravitacional? Bom, então, vocês estão vendo a tela todo mundo aí, né? Tá. Então vamos lá. Energia potencial gravitacional se calcula assim. Aqui eu estou chamando de EP, né? É, então, energia potencial. Deixa eu só colocar o. Inserir aqui umas formas de equação. Digitar a equação, vocês sabem que é meio complicado, né? Então, a energia potencial gravitacional ela é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Acho que vocês já viram essa fórmula, né? Tá? Então, isso aqui significa o quê? Vamos lá para o Paint. Deixa eu até pegar nossa fórmula aqui, jogar lá, deixar ela aqui para a gente lembrar, né? Isso significa o quê? Que massa é uma constante de um corpo, certo? A massa dela não vai aumentar nem diminuir, né? A não ser quando a gente faz regime, né? A aceleração da gravidade ela também é constante desde que a gente esteja próximo à superfície da Terra, né? Que é aquele nosso 9,8 que a gente conhece. A única coisa que muda aqui com maior facilidade é a altura, tá? Então, quanto mais alto um corpo tiver, mais energia potencial ele vai ter, porque você vai estar multiplicando por um número maior aqui no lugar do H, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um corpo nessa altura aqui, ele vai ter, vamos chamar essa altura aqui de, de H maiúsculo, vai. Então, essa aqui é a altura que eu chamo de H maiúsculo. E aqui embaixo, a gente vai ter uma alturinha que eu vou chamar de H minúsculo. Um tracinho aqui para marcar a altura. Isso aqui deveria estar reto, né? Mas faz de conta que tá. Certo? Então vamos só medir as alturas aqui. Então, daqui a aqui e aqui embaixo vai ficar o nosso chão. Tá? Aqui seria a altura zero, né? Que é a altura do chão. Certo? Então, quando eu olho isso aqui, ó, a altura, a energia potencial desse corpo aqui na parte de cima vai ser. Deixa eu só arrumar aqui a fórmula. Vai ser o m vezes g vezes o h maiúsculo. Peraí,
Deixa eu só selecionar melhor aqui. É tão mais fácil quando é a lousa lá da escola, né? A Paint é um negócio que realmente há muito tempo eu aprendi a usar isso daqui. Obrigado. Mas com o tempo a gente vai um pouquinho aprendendo a usar esses negócios. Então é o seguinte, eu tenho essa situação aqui, ó, energia potencial aqui em cima é mg vezes Hzão, energia potencial aqui embaixo é m vezes g vezes Hzinho, né? De modo que o Hzão é maior do que o Hzinho. Isso significa que aqui em cima, esse corpo ele tem mais energia potencial do que se ele tivesse aqui embaixo, tá? Porque esse H de cima é maior do que o H de baixo. Se eu solto esse corpo, se eu deixo ele livre, aí ele vai preferir ficar onde? No Hzão ou no Hzinho? O que vocês acham? Lembra, ele sempre. Se você solta um corpo de uma altura, ele vai para uma altura maior ou para uma altura menor? Ele vai procurar sempre a altura menor, né? Então, se eu deixar ele se mover livremente, ele vai buscar sempre a altura menor, tá? Por que, que ele busca a altura menor? Porque na altura menor ele tem menos energia potencial gravitacional, tá? Então, os corpos eles sempre se movem espontaneamente para os pontos de menor energia potencial, tá? Agora, se eu quiser que ele suba, se eu quiser que ele vá para cima, ele não vai fazer isso sozinho. Vai ter que ter uma segunda força que vai levar ele para cima contra a força da gravidade, tá? Então, quando um corpo se move para o lugar de menor energia potencial para o lugar de maior energia potencial, ele não pode fazer isso espontaneamente. Tem que ter uma outra força que faça isso, tá? Essa segunda força vai estar dando energia potencial para ele, tá? E ele vai acumulando energia potencial. Aliás, o conceito de energia potencial é um pouquinho complicado, tá? Energia potencial é uma energia que não está se manifestando ainda. Quer dizer, ele tem essa quantidade de energia potencial aqui em cima. Isso significa o quê? Que ele tem a possibilidade de produzir esse tanto de energia em outras formas de energia, que pode ser energia cinética, caso ele queira usar como velocidade, pode ser calor, caso ele queira usar como energia térmica, pode ser como energia elétrica, se ele quiser movimentar cargas elétricas, tá? Então, a energia potencial é uma energia que ela ainda não está acontecendo. Ele tem o potencial de produzir esse tanto de energia, tá? E aí, quando você libera esse corpo, essa energia potencial é transformada em outra forma de energia. No caso da gravidade, aqui da energia potencial gravitacional, e isso vocês guardem, isso pode ser questão de vestibular também, essa energia é transformada em energia cinética, que é energia de movimento, né? Como eu sei que é transformada em energia cinética? O que acontece com a velocidade dele quando eu solto ele aqui? A velocidade diminui ou aumenta? Aumenta, né? Quando você solta o corpo, quando ele vai caindo, a velocidade vai aumentando, né? Ou seja, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética, né? Então, a energia potencial que ele está perdendo conforme ele vai caindo, ele está transformando essa energia em energia cinética, tá? E é uma outra forma de energia que ele está usando a energia potencial dele, certo? Quando você fizer o cálculo assim, ó, quanta energia potencial ele perdeu daqui de cima até aqui embaixo? Digamos, por exemplo, que aqui em cima ele tenha 5.000 joules de energia. Tá? Então ele está parado ali em cima, né? Ele ainda não foi solto, ele está ali com 5.000 joules de energia. E digamos que aqui embaixo ele tem 2.000 joules de energia. Aqui. Tá? Isso significa que nesse trecho chegou mais alguém, vamos lá. Então, isso significa que nesse trecho, daqui do Hzão até o Hzinho, ele tinha 5.000 no Hzão, tem 2.000 no Hzinho. E então significa que nesse meio de caminho ele perdeu quanta energia potencial?
3.000 joules, tá? Então a variação de energia potencial dele, vamos colocar aqui, outra fórmula, vai ser menos 3.000 joules, porque foi isso que ele perdeu de energia potencial. Tá? E adivinhem só, quanta energia cinética vocês acham que ele ganhou? 3.000, exatamente. Então, a variação da energia cinética dele vai ser de 3.000 joules. Então, se ele perdeu 3.000 joules de energia potencial, ele ganhou 3.000 joules de energia cinética, tá? Na prática, acaba não sendo exatamente o mesmo tanto, porque um pouquinho dessa energia, mas é uma coisa insignificante, é transformada em calor e, dependendo do caso, é até transformada em som também, tá? Mas, digamos assim, seria 2.999 de energia cinética, ou 2.999,9, tá? Mas como os exercícios sempre falam, despreze o atrito com ar, despreze tal, isso e aquilo, então você pode considerar que elas são iguais sim, tá? Que toda a energia potencial dele foi transformada em energia cinética, tá? Esse conceito ele é bastante importante para a próxima matéria que a gente vai ver, tá? Depois eu vou falar dela para vocês, certo? Mas o que ele perde de energia potencial é o que ele ganha de energia cinética, tá? Agora é o seguinte, ele sofreu essa transformação de energia potencial para energia cinética. A energia só pode ser transformada por uma força. Que força que vocês acham que transformou essa energia potencial em energia cinética? A gravitacional, gravidade, tá? Que é a força que fez ele descer aqui, que é a força que mantém ele com essa energia potencial, tá? Então foi a força gravitacional que transformou a energia potencial dele em energia cinética, certo? Bom, gente, tudo bem até agora? Tranquilinho? Certo. Beleza. Então agora vamos guardar aqui a nossa energia potencial. E vamos falar da energia potencial eletrostática. O esquema é o mesmo, tá? Vamos desenhar aqui dois corpos carregados. Desenhar dois corpos com carga positiva, porque a gente é positivo, né? Duas cargas positivas. Beleza. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma força chamada força elétrica que vocês já conhecem. Só para variar, essa força ela é de atração ou de repulsão? Repulsão, que são duas cargas de mesmo sinal, tá? Então a força elétrica está apontando para cá. E para cá. A força elétrica está querendo separar as duas cargas. Né? Aí chegando mais gente. Vamos lá. Então vamos escrever aqui. Isso aqui é a força elétrica. E ela também está aqui. Tá. Até vou chamar isso aqui de carga A e de carga B.
Pronto. Né? Então tem a força elétrica agindo nessas duas cargas. Digamos que de alguma maneira eu prendi essas cargas aí, eu não deixo elas saírem daí, tá? Como se fossem dois ímãs que querem se afastar, mas eu estou segurando ali e não deixo eles se soltarem, tá? Nessa ocasião, as cargas vão ter energia potencial acumulada, tá? Como é que se acumula energia potencial? Vamos voltar aqui no caso da gravidade. Vocês viram que a gente acumula energia potencial quando a gente está indo contra a força, certo? Quando a gente está agindo contra uma força, quando a gente não deixa o corpo se movimentar a favor de uma força que age sobre ele, tá? Por isso que quanto mais alto eu vou com a minha carga aqui, maior a energia potencial gravitacional. Por quê? Porque a gravidade aponta para baixo, né? Então, quanto mais para cima, mais contra a força eu estou indo, então mais energia potencial eu estou acumulando, tá? Então, agora eu queria que vocês me respondessem uma coisa. Como é que eu faço o sistema acumular mais energia potencial? Aproximando as cargas ou afastando elas? Aproximando. Lembra? Acumular energia potencial é quando você vai contra a força, tá? Então, se a força quer afastar as duas cargas, quando eu aproximo elas, eu estou indo contra a força e eu estou acumulando energia potencial. Agora uma pergunta. Se eu soltasse essas cargas, elas iriam se aproximar espontaneamente? Não, ela teria que ter uma força externa para fazer isso, tá? Do mesmo jeito aqui na gravidade que eu preciso de uma força externa para fazer o corpo sair do ponto mais baixo para ir para o ponto mais alto, tá? E se eu soltar essas duas cargas, elas vão se aproximar ou se afastar? Se afastar espontaneamente, né? Ou seja, quanto mais elas se afastam, elas vão ter mais ou vão ter menos energia potencial? Menos energia potencial. Perfeito, tá? Então o conceito de energia potencial está aí, né? Agora eu tenho três formas de explicar o movimento dessas cargas elétricas aqui, tá? A gente aprendeu, ó, se eu soltar essas duas cargas, elas vão se afastar por quê? Porque existe uma força de repulsão entre elas que quer separar elas. Segunda forma, se eu soltar essas cargas, elas vão se afastar por quê? No caso da carga B, porque a carga A gera um campo elétrico aqui no ponto B, e como a carga B é positiva, ela vai seguir a direção do campo elétrico e vai para a direita. A carga B gera um campo elétrico aqui na carga A, saindo, né? Lembra que o campo elétrico sai da carga positiva. E como a carga A é positiva, ela também vai ter uma força no mesmo sentido do campo. É a segunda forma de explicar, tá? A terceira forma de explicar é, se eu soltar a carga A e a carga B, elas vão se afastar, porque se afastando elas vão ter menos energia potencial acumulada, tá? São três formas de explicar esse movimento de carga, certo? E essa última forma é a mais importante para a gente chegar no que a gente quer, que isso vai ser daqui a um tempo, então tem várias aulas no meio do caminho, a gente entender como é que é o consumo de energia elétrica, tá? Como é que se mede o consumo de energia elétrica, por que os aparelhos gastam energia elétrica, tá? Tem tudo a ver com isso aqui, são as cargas buscando o lugar de menor energia potencial, ou seja, elas querem se livrar da energia potencial delas. E aí o que a gente faz? A gente pega essa energia potencial que elas estão jogando fora e transforma em energia elétrica, tá? Mas isso aí é um esquema mais para frente, tá? Se fossem duas cargas de sinais contrários, fosse uma positiva e uma negativa, essas cargas estariam querendo se juntar, né? Que daí é uma força de atração. Então a força estaria fazendo isso aqui. Tá? E aí nesse caso, se eu quisesse fazer com que elas acumulassem mais energia potencial, teria que aproximar ou teria que afastar elas? Afastar, exatamente, ir contra a força, tá? E isso eu faço de maneira espontânea ou preciso de uma força externa? Força externa, perfeito. Tá? Para acumular energia potencial, você precisa de uma força externa para ir contra a força que está permanente ali naquele lugar. Tá? Agora, se eu soltar elas, elas vão espontaneamente querer se unir
porque elas vão buscar o lugar de menor energia potencial, tá? Bom, isso aqui tem a ver, inclusive, com a questão dos elétrons, né? Por que os elétrons buscam ocupar a camada mais próxima do núcleo? Porque vocês acham que essa camada tem mais ou tem menos energia potencial? Menos, exatamente, tá? Por isso que todo elétron quer ficar ali na camada mais próxima. Só que não cabe todo mundo, né? Então chegou na camada K, só cabe dois. Aqueles dois que entrou falou, opa, cheguei primeiro, né? Agora vai pro próximo. Aí o próximo que vem vai pra camada L, que é a mais próxima depois da K, já que ele não pode ficar na K, tá? Por que não pode ficar todos na camada K? A questão não é de espaço, assim, não cabe, né? Lembra que elétrons são cargas negativas, né? Então, se você juntar muita carga negativa no lugar, chega uma hora que ela vai ter mais energia potencial por causa das cargas negativas do que por causa da carga positiva do núcleo. Então elas não podem ficar ali na mesma camada. Então, elas têm que dar um espaço maior. Para que daí sim elas tenham menos energia potencial na segunda camada. Tá? Mas isso também é um capítulo que a gente vai ver mais pro fim do ano, quando a gente vai falando de física moderna, certo? Bom, gente, então eu me prendi muito nesse conceito aqui, porque é o que a gente vai, o que vai nortear a gente aí mais para frente para a gente poder trabalhar as questões de energia potencial, né, e de energia elétrica, e também a gente acabou fazendo a revisãozinha aqui da matéria do primeiro ano também, né, que vai ajudar muito vocês aí nas provas, tá? Essa aqui da gravidade é do primeiro ano. É que agora eu não tenho tempo para nada, mas senão eu ia gravar umas aulas de primeiro ano para deixar para vocês aí relembrar alguns conceitos assim, né? Não trabalhar muito forte, mas só uma lembrança de conceito assim já ajuda bastante, né? Depois vamos ver se depois a gente consegue fazer algumas recordações do primeiro ano, né? Bom, gente, eu vou dar uma olhada, vou ver se eu consigo preparar um material, até porque o primeiro ano da escola tá sem professor, né? Se eu preparar um material, eles também podem aproveitar. Mas eu vou ver se eu consigo arrumar assim, uma listinha de matérias e passo algumas coisinhas. Como é que o pessoal diz? Alguns highlights, né? Dessas matérias do primeiro ano e deixo aí gravado para vocês verem também, tá bom? Bom, gente, então aqui é a parte conceitual que para mim ela é muito importante, né? E tem a parte matemática também que vocês viram que são das fórmulas. Ficou alguma dúvida em relação à parte matemática, gente? Tá, tá tranquilo lá? Depois a fórmula direitinho? Tá. A única coisa que eu peço pra vocês prestarem atenção lá, aliás, são dois detalhes, né? Primeiro, vocês viram que na fórmula o D não tem quadrado embaixo, tá? A gente passa metade do ano fazendo conta com o D ao quadrado embaixo e quando chega na energia potencial acaba confundindo. Então, na energia potencial, o D não tem quadrado, tá? E a segunda coisa é que vocês lembram quando a gente fazia as contas que a gente, quando tinha uma carga negativa, a gente desconsiderava o sinal, né? Lá no campo elétrico e na força. Colocava ela positiva mesmo, o sinal só indicava pra gente a direção da força do campo. Só que energia é uma grandeza escalar, ela não é um vetor, né? Então a gente precisa colocar o sinal da carga, tá? Se a energia potencial der negativa, ela precisa ficar negativa, tá? Então sempre que vocês forem fazer a conta, considere o sinal lá também. Tá certo? Ó, agora é assim. Nessa semana, agora que vai entrar, é uma semana de atividades intensivas, né? Então, mais uma vez, a gente não vai poder ver matéria nova, tá? Eu estou proibido de passar matéria nova, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer mais uma aula ao vivo na sexta-feira que vem, no mesmo horário, para a gente fazer um plantão de dúvidas. Se vocês quiserem tirar dúvidas de questões antigas, trazer algumas questões para a gente resolver. É claro que aqui é muito complicado, né? Fala, Aldir. Lembro. Porque para transformar de centímetros para metros a gente divide por 100, tá? Acho que seu irmão só confundiu, né? Ele deve ter achado que era 80 centímetros. Mas,
Não é conta fácil. Fez certo, tá certo. É só na distância lá, que é dividido por 100, não por 10, tá? Bom, não- bom, então é o seguinte. Então na sexta que vem eu faço essa aula de tirar dúvidas. Eu já tinha até preparado a próxima aula, que é sobre trabalho da força elétrica, que é a continuação dessa aula dessa semana. Já até coloquei lá no YouTube. Eu ia montar direitinho lá no Google Class, mas depois que falaram isso, aí eu parei, né? Eu vou, durante a semana, eu vou montar. Mas para quem quiser, tá lá no canal do YouTube, quem quiser já ir vendo essa aula. Tá? Mas então a gente vai fazer isso na semana que vem. Aí na outra semana, se eu não me engano, é conselho do segundo bimestre. Também não é para ter coisa nova, tá? Mas até lá, com certeza, eu vou deixar as coisas novas e deixo para vocês entregarem quando for a data. Se eu não me engano, é só depois do dia 10 de agosto que a gente vai poder passar coisa nova, tá? Mas eu vou deixando o material lá para quem quiser ir estudando na calma, tranquilo, né? Se ainda está enroscado nesse capítulo, fica nesse. Não precisa ir avançando com pressa. Agora, quem terminou quer ir avançando também vai, tá? A gente vai dando as ferramentas para vocês trabalharem aí de acordo com o avanço de vocês, tá certo? Tudo bem, galera? Alguém quer falar mais alguma coisa? Beleza. Então lembra que. Fala, Bruna? Bom, beleza. Então lembra que eu vou deixar essa aula gravada, vou colocar lá no YouTube, né? Eu vou colocar lá no Google Class também o link para vocês. Vou mandar no grupo de líderes lá também, tá? Pra vocês passarem para os colegas para ver esses conceitos que a gente trabalhou, tá? E a gente vai se vendo por aí. Qualquer coisa, entre em contato. Se quiser, é claro que não dá para fazer isso com todo mundo, mas por exemplo, queria tirar algumas dúvidas. Vamos marcar um horário aí em particular. A gente faz uma aula ao vivo em particular também, né? Se não tiver muita gente, se for só um ou dois, dá pra gente ir fazendo, né? Certo? E aí vocês vão entrando em contato. Se tiver mais gente, a gente tenta dar outro jeito, né? Junta uma turma pra fazer também. Tá bom? Podemos encerrar então, gente? Tranquilo por hoje? Beleza. Então, gente, obrigado por ter acompanhado aí a aula. Espero que vocês. Bom. Agora vocês vão curtir a parte da noite que tem sol, né? Obrigado, Aninha. Tá aí, vamos curtir, gente. Vixe. Eu tô aqui no interior, aqui é tranquilo. Aqui tem sol. Sim, aqui esquenta pra caramba. Vento, esquenta, então não falta nada. É, não é bem fazenda, aqui é cidade, mas tem muita chácara, sítios por aqui também, né? Curtição, filho. Dá trabalho montar essas aulas aqui, gravar, tudo. Procurar um horário que não tem galinha cantando pra gravar. É, mas é mesmo. E às vezes os galos aqui cantam meia-noite também. Mó estranho. Claro. É extinto, né? É, é biológico, é extinto. É. Gente, eu só vou encerrar a gravação aqui, porque senão vai sair esses nossos papos lá no vídeo.
Então,